Você tem dor na coluna, dor no joelho, precisa de uma ajuda? Então fica comigo no vídeo de hoje. Eu prefiro 1000 vezes que o paciente conta a história dele. Para ele, depois de ele falar tudo que ele tem para falar em relação àquela dor, desde na hora que ele pega o netinho, que ele sente dor, mas ele sente uma dor suportável, mas na hora que ele vai abaixar para botar o sapato, ele não sente dor. Hello! Eu tô aqui na Academia da Saúde em Petrópolis, no Parque Cremeri. E lá atrás está acontecendo uma palestra com o Henrique Júnior, fisioterapeuta osteopata. Ele está conversando com as alunas sobre dores nas articulações, coluna, joelho, super importante. Então, fica ligadinho para conferir comigo. Eu tinha explicado para elas já a importância da palestra. Então, eu queria apresentar para vocês Juninho, Henrique Júnior. Mostra a cara aí. Tudo bem, gente? Beleza? Prazer, tá aqui. Tive uma surpresa boa de encontrar o professor que fez parte da minha banca de TCC na faculdade. Não sabia que eu ia encontrar. Encontrei já pacientes aqui. A aula é minha. Você abriu a jaula? E a Camila, que já é minha paciente há muito tempo. A gente já troca informação em relação a alguns alunos. E quando ela me convidou, foi mais com o intuito da gente bater um papo para falar um pouco em relação à dor para vocês, como que a gente visualiza a dor, o que a gente pode fazer para evitar, tá? Uma das principais coisas que vocês já estão fazendo, que eu sempre recomendo, quer prevenir dor, se mexa, se movimente. Se você não se movimentar, corpo parado, a tendência é ter dor, tá? Sou fisioterapeuta de formação. Depois eu fiz o curso de RPG, fiz a pós-graduação em RPG, aí depois entrei com uma outra filosofia dentro da fisioterapia, que é a osteopatia, que a formação são 6 anos, e depois eu fiz o método Mackenzie, que é um método de diagnóstico em termos de função, onde a gente busca avaliar a função que está alterada e provocando dor. Resumindo, qual é o meu papel? Diagnosticar a causa da dor. Tá? E nem sempre a dor vamos dizer assim, dói o meu joelho. O problema às vezes não está no joelho. O problema às vezes está na coluna. Dói o meu pé. Nem sempre o problema está no pé. O problema às vezes pode estar no joelho, gerando sobrecarga no pé. Então é isso que a gente passa para os pacientes. É isso que a ideia nossa aqui hoje é bater um papo para tentar ver qual é a maior dúvida de vocês, a dificuldade de vocês. Tem algumas pessoas que acham o seguinte, eu tenho problema no joelho, eu posso agachar? Deve. É uma das melhores formas de a gente tratar a dor no joelho é agachando. Eu tenho hérnia de disco, eu posso agachar? Deve. E o agachamento, estou dando exemplo do agachamento, tá, gente? É um movimento que a gente faz diariamente. Vocês para sentarem aí, vocês tiveram que fazer um agachamento. E quem aqui já tem dor, por exemplo, há mais de 3 meses, em uma determinada região, já é considerado o que a gente chama de dor crônica. E a dor crônica a gente não trata só com terapias passivas. O que seria isso? É pegar um fisioterapeuta, vou dar um exemplo de fisioterapeuta que eu sou, e ficar só mexendo, manipulando ou fazendo massagem. Falando da parte de baixo, tá? Se a gente parar para pensar, quem de vocês aqui teve um diagnóstico, por exemplo, de uma artrose? Artrite, que nada mais é que um processo inflamatório na articulação. A obesidade é um dos fatores que provocam, mas não é a causa principal. Aí você tem que ver, a pessoa está fora do peso por quê? Não está se movimentando tanto. Com isso, aquela falta de movimento gera uma sobrecarga. O magro não está se movimentando tanto. Com isso, tem aquela sobrecarga na articulação. Se tem aquela sobrecarga na articulação, vai ter artrose. Então a causa disso tudo nada mais é que o quê? Um equilíbrio de movimento. E fora isso tem outra situação. Quantos de vocês viram e falam assim, você tem que sentar com a postura correta? Mas por quê? Mas por que a gente tem que sentar com a postura correta? Eu vou fazer um testezinho básico com vocês. Peguem o dedo de vocês, puxe o dedo o máximo que vocês puderem para trás. Máximo que puder. Quando começar a doer, volta um pouquinho só. Todo mundo vai ficar 1 minuto assim.
O que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando uma tensão na parte articular, uma tensão na parte muscular, uma tensão ligamentar, uma tensão arterial, uma tensão a nível neuronal, ou seja, no nervo, vamos dizer assim. Essa tensão mantida, quando a gente não está acostumado, continua aí, gente. O cérebro começa a mandar informação assim, está incomodando. Só que se vocês todo dia começarem a pegar o dedo e ficar assim, eu vou ficar com vocês 1 minuto só. O cérebro vai começar a achar que isso é normal. Aí você começa a ficar 2 minutos sem essa sensação que está ruim. Aí depois vocês começam a ficar 3 minutos sem essa sensação que está ruim. E isso a gente vai se adaptando. Aí cria-se um vício dessa tensão. Ou seja, um vício postural. Que a gente às vezes senta todo torto e acha assim, não tem problema. Mas quando levanta, sente dor. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a postura. Tá? A gente ficou em torno de 1 minuto aí. Soltem. O que dá vontade de fazer com o dedo? Vocês não fizeram um movimento? Quem de vocês, quando está sentado toda torta e encolhida, levanta e estica a coluna, movimentando? Então, assim, às vezes a gente tem até medo de fazer com a coluna para trás. A gente fica sentado todo torto, aí quando levanta ainda pega e joga a coluna para frente só. Só que a nossa coluna é extremamente forte e ela precisa desses movimentos. Não é porque eu tenho uma hérnia de disco que eu não posso fazer isso aqui. Por que não? Eu sou um exemplo, eu tenho 2. Eu posso fazer isso à vontade, contanto que eu tenha a minha coluna equilibrada. Tá? Então a gente tem que começar a pensar em questão de postura nisso. Por quê? Quando eu estou sentado torto há muito tempo, eu levanto sempre com dor. Então assim, vai continuar sentando torto? Sempre que eu sento na cama, quando eu levanto, eu sinto dor. Cama, outra coisa que é comum a gente pegar, ficar recostado para ver se ele é gostoso. Só que se a gente parar para pensar, você está sentado com tensão, igual o dedo. O dedo não doeu? Quando vocês tiraram, como vocês não têm esse vício, todo mundo, teoricamente, tentou fazer isso aqui 2 ou 3 vezes. Quando a gente levanta da cama, por que ninguém faz isso, já que ficou com a coluna encolhida? Eu estou dando um exemplo jogando para trás, mas tem outras formas. Isso eu estou dando um exemplo mais básico, tá? Então, é nisso que a gente tem que começar a pensar. Por que a gente está sentindo essa dor? Não é assim, eu tenho que ter um remédio. Outra coisa que eu sempre falo, gente, a dor, quer tratar a dor, olhe para o seu corpo. Porque aquela coisa assim, eu tomo remédio tal para melhorar. Se você está tomando dependente daquele remédio, tem algo que pode fazer para melhorar? Quem é que acha difícil sentir dor? Acho que todo mundo, né? Mas também não é difícil se movimentar? Então qual dificuldade vocês vão escolher? Se movimentar ou continuar com a dor à base de medicação? Qualquer paciente que entra no meu consultório, a primeira coisa que eu já aviso, falo, vai ter que se movimentar, porque senão eu não vou conseguir te ajudar. Se tiver disposto a isso, eu consigo te ajudar. Se não, essa ideia que assim, a farmácia vai resolver o nosso problema, cada hora a gente vai ter que recorrer à farmácia. Não estou falando que a gente não deva tomar remédio, estou falando que a gente tem que tomar remédio da forma correta e com a indicação correta. Porque senão a gente começa a virar consumidores de farmácia. Por isso que cada vez a gente tem mais farmácias. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está vendo assim, o número de, por exemplo, academias aumentando. Isso é um excelente sinal. Mas, por outro lado, um sinal que me preocupa quando eu vejo crianças e adolescentes com ponto de ônibus parados e se movimentando. Só com o dedo. Aí eu viro para algumas avós e mães e falo assim, você fica sentado à porta o tempo todo assim, seu filho não pode sentar todo torto e você pode sentar todo torto. Qual a diferença? Sendo que a criança tem um poder de recuperação 1000 vezes melhor do que um adulto. Então o netinho pode ficar todo torto, mas o avô não pode. Então a gente tem que começar a ter esse equilíbrio. A maioria levantou falando que a dor maior era na coluna. O que seria a maior dificuldade hoje? Movimentar, né?
A dor não tem dificuldade de se movimentar. Então, se a gente tem dificuldade de se movimentar por conta da dor e começar a reduzir o movimento, cada vez a gente vai se movimentar menos, não é? Se a gente se movimenta menos, a dor vai aumentando. Então a balança vai ficando cada vez mais desequilibrada. Então a nossa ideia é sempre o seguinte: peraí, se essa balança está desequilibrada, eu tenho que voltar a equilibrar ela. Como que a gente equilibra? Movimentando, porém, da forma correta. Então sempre que tiverem um diagnóstico, você tem hérnia de disco. Por que eu tenho essa hérnia de disco? Porque você fuma. Peraí, então só fumante vai ter hérnia de disco? Porque você está obeso, só obeso vai ter hérnia de disco? O que é uma hérnia de disco, por exemplo? É um excesso de movimento numa determinada região da coluna, que é no disco. Aquele disco ele começa a ficar sobrecarregado e ele se lesa, ele se lesiona. Então, se ele está sobrecarregado com excesso de movimento, significa que tem região que está com pouco movimento. Então, esses diagnósticos que a gente às vezes recebe, você tem hérnia de disco. A hérnia de disco nada mais é que esse excesso. Eu falo, da época de faculdade, foi quando eu tive minha primeira hérnia de disco. Por sorte, eu fazia estágio no Rio. Tive a sorte de ter um coordenador excelente lá no Rio. Falou, não faz a cirurgia. Eu com 21 anos queriam parafusar minha coluna. E desde então ele falou, teu remédio vai ser fortalecimento. Desde então eu faço fortalecimento. Hoje em dia eu posso jogar bola, posso correr, faço jiu-jitsu há 10 anos e não sinto nada. Então por isso que eu falei, quando eu cheguei aqui eu fiquei feliz porque eu vi assim, aqui é um grupo que todo mundo está buscando movimento. Então a gente acha que o movimento serve, eu vou reduzir meu colesterol, eu vou melhorar minha pressão, mas nem sempre a gente pensa assim, eu vou prevenir minha dor. São raízes nervosas que saem da coluna lombar, a nível L4, L5, S1 se juntam e formam um nervo grosso, que é a grossura do meu dedo aqui mais ou menos. E ele passa e vai até o pé. Então todo o trajeto dele pode ter carga compressiva. E quando a gente tem carga compressiva? Quando a gente tem falta de movimento, excesso de carga numa determinada região, o músculo pode começar a contrair, a articulação pode começar a apertar. Então a gente tem algumas estruturas ao redor que podem sobrecarregar esse nervo, provocando a dor. Então assim, então eu trato o ciático com a dor. Lá na clínica o que eu mais faço é isso. Eu manipulo, mas eu passo para todo o meu paciente, sai do consultório com dever de casa de faz um movimento numa direção tal específica. Entendeu? Mas eu tenho que forçar muito? Não, tem que forçar o suficiente para aquela lesão. Eu vi na internet que eu puxando a perna, eu vou melhorar meu nervo ciático, como se estivesse alongando. Se você tiver, que a gente chama de, como é que eu vou falar para vocês? Encarceramento de um músculo com o outro contraindo, você pode até melhorar. Mas se você tiver uma carga compressiva na raiz nervosa, lá na saída da coluna, fazendo isso você piora. Então quando vem de origem da coluna, geralmente a gente tem que passar alguns movimentos. Quando vamos dizer assim, a causa é por tensão, por falta de alongamento e flexibilidade, a gente passa flexibilidade. Mas todas as duas formas a gente passa movimento. O disco sai e comprime o nervo. Comprimir o nervo, dor e falta de sensibilidade. Mas a gente faz isso sem querer em outras situações. Você já dormiu em cima do braço? Quando você dorme em cima do braço, a primeira coisa que às vezes te acorda é a dor do braço. Você tira o peso do corpo de cima do braço, na mesma hora às vezes você tem que pegar o braço, botar, porque você perde o quê? O movimento, a sensação, certo? Quando a gente está dormindo, geralmente a gente dorme encolhido. Aí a primeira coisa, quando a gente dorme encolhido, que eu não estou falando para dormir, estou falando que é o normal nosso. Você teoricamente está jogando o disco lá em direção à tua raiz nervosa. Então a partir do momento que você está jogando o disco lá em direção à raiz nervosa, é como se você estivesse deitado em cima do braço. Você está comprimindo aquela inervação ali. E durante a noite a gente tem um fenômeno que é a hidratação do disco. O disco no final do dia, o tamanho dele está menor. Ou seja, a carga no nervo lá está menor. Tá maior, porque tem menos movimento.
quando a gente dorme, esse disco aumenta de tamanho porque ele hidrata. Ele hidratou, a hérnia também aumenta. Então, geralmente, a hérnia ela fica mais desconfortável ou com mais dor nos dois extremos, manhã e à noite, geralmente, quando não se está em crise, tá? Quando apenas tem uma instabilidade. Mas o fato de você ter 6 hérnias não quer dizer que assim, agora eu não posso fazer nada. Não, deve. E a principal coisa que eu falo para você é, faça movimento. Porque quem não faz hérnia, quem tem hérnia e não faz movimento, tem a característica de aumentar essa instabilidade e cada vez ficar com mais dor. Porque aí vai chegar um momento que você fala, eu andava daqui ali no portão, não sentia dor. Agora eu tô ficando mais parado para não doer, mas em compensação eu não consigo mais andar até o portão. Ou seja, você reduziu o movimento para fugir da dor. Só que você não tratou a dor. Você simplesmente parou de cutucar ela. E a musculatura foi ficando mais fraca. Entendeu? A costela é um dos ossos do nosso corpo que mais movimento tem. É o osso que mais movimento tem. O restante dos ossos você não tem tanto movimento. A costela tem. Tá? E a costela, ela geralmente, a não ser o que a gente chama as duas últimas, ela se articula com 2 vértebras da coluna. E ela tem algumas, vamos dizer assim, ela trabalha indo para cima, para baixo, para trás, para frente, roda para um lado, roda para o outro. Então ela tem esse excesso de movimento ali. Excesso entre aspas, ela tem muito movimento. E quando acontece uma luxação, que eu acredito pelo que a senhora falou que teve, isso aqui fica como se fosse não tão posicionada. É como se estivesse um pouquinho fora do lugar, não é tão fora do lugar. A costela, se estiver literalmente fora do lugar, você estaria em crise constante. É o que a gente chama de subluxação. E qual que é o papel da fisioterapia aí? É começar a melhorar a tensão muscular ao redor para a costela voltar para o lugar. Anos atrás, quando eu fiz a minha formação, a gente buscava muito simetria. Tá? Hoje a gente não busca mais essa simetria, hoje a gente busca equilíbrio de tensão. Se o paciente veio, por exemplo, a infância dele toda andando assim, quando ele chega aos 20 anos, se eu tentar fazer isso aqui com ele, ele não vai aguentar de novo. Por quê? Eu tentei botar ele simétrico, mas ele não está equilibrado. Então o que a gente busca hoje com RPG? Eu quase não faço, mas assim, eu até indico às vezes. É o equilíbrio de tensão. Quando a gente equilibra a tensão, mesmo ficando o corpo equilibrado, o teu corpo está equilibrado, é o que a gente está falando desde o começo aqui. O que é uma artrose? É quando você tem uma redução de um espaço articular. Quando a gente tem essa redução de espaço articular, se não tiver uma doença por trás, vamos dizer assim, você tem essa redução porque tem uma instabilidade de uma estrutura que está vindo de baixo e de cima, que gera essa sobrecarga e começa a comprimir, aumentar muito o movimento ali. Então você gasta aquela estrutura mais rápido do que você deveria. Aí quando você fortalece, que é a melhor forma de você tratar uma artrose de joelho ou de quadril, é fortalecendo. A postura ideal para quem passa muito tempo sentado é levante e se movimente. Quando o teu corpo, você começar a perceber que você está sentado há 1 hora e quando você levanta você sente dor, é sinal que o teu corpo já falou o seguinte, você está precisando se movimentar. É, porque eu tenho escoliose e não precisa falar mais nada. A escoliose, volta a falar, ela não é o vilão. Porque o vilão é como você está jogando carga em cima dela. Você pode ter escoliose e não sentir nada. É igual o meu caso da hérnia. Eu tenho 2 hérnias de disco lombar e 2 cervicais. Faço jiu-jitsu. Não sinto nada. Mas o que eu faço durante o meu dia com a minha coluna? Eu movimento, eu busco fortalecer. Eu faço o meu fortalecimento que eu brinco que é meu remédio amargo. O jiu-jitsu é minha cachaça. São 2 atividades físicas, só que uma eu faço para me ver bem. Então eu consegui fazer minha atividade física, que é meu hobby. Muito obrigado, tá? Espero ter ajudado um pouquinho em vocês. Se você curtiu esse vídeo, se cuide, faça movimento e não deixe de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Beijo, até a próxima!